Bom dia, gente. Vamos corrigir a atividade de ontem, aquele simulado da oficina 4, tópico 4. Coerência e coesão no procedimento de leitura. Aí nós vamos fazer essa correção que é sobre o descritor 10, que identificou o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então vamos ver alguns textos narrativos e vamos identificar aí esse conflito. Num dia cinzento e nublado, saí para mais de um dia de trabalho. Para uma menina de 13 anos, que já tinha 1,74 m de altura, eu já me considerava uma adulta em todas as minhas atitudes. Depois de um dia normal, era hora de voltar para casa. Quando pisei na calçada e subi na minha moto, eu vi uma família que morava no prédio ao lado, saindo no mesmo momento que eu. Os cumprimentei e ambos saímos pela mesma direção. Eu me dirigi para uma rua e eles foram para outra. Uns 800 metros depois da minha saída, eu resolvi não parar em uma esquina preferencial. Já perto da minha casa, eu pensei, sempre passo por aqui e nunca cruzei com um carro. Desta vez eu vou passar direto. Não vi nada e não me lembro da cena do acidente. Bati justamente naquele vizinho que eu havia cumprimentado minutos antes. A parte da narrativa aqui citada nos leva a concluir que o conflito gerador do enredo da história como um todo é: letra A, relação entre os protagonistas, entre a protagonista e os vizinhos. B, o acidente em que a protagonista se envolveu. C, o tratamento que a protagonista recebeu no hospital. D, o retorno da protagonista à sua vida rotineira. Olha, tem duas questões que você poderia até ficar um pouco em dúvida. Na letra A, porque era a relação entre o protagonista e os vizinhos, mas aí apenas um envolvimento da história. E o B, que é o acidente em que a protagonista se envolveu. E a resposta aí correta seria a letra B, o acidente que a protagonista se envolveu. A letra C e a letra D nem relata no texto, portanto, não dá nem para vocês ficarem em dúvida. Item 2. Malala vivia no vale de Zueid, no norte do Paquistão, onde sua família dirigia uma série de escolas. Em 2010, os radicais de Talibã assumiram o controle da religião e proibiram as meninas de frequentarem a escola. Malala não se intimidou e ficou famosa depois de criar um blog defendendo o direito das mulheres. A fama quase lhe custou a vida. No dia 9 de outubro de 2012, ela estava dentro de um ônibus escolar quando um pistoleiro a chamou pelo nome e disparou 3 tiros contra sua cabeça. Durante semanas, ela permaneceu em condição crítica e foi levada de avião para o hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, da Inglaterra. Depois de uma recuperação milagrosa, a menina tornou-se um símbolo da luta pelo direito à educação e contra o terrorismo. Depois de discursar nas Nações Unidas, Malala acabou sendo agraciada com o Nobel. Mas sua coragem custou caro. Hoje ela vive exilada na Inglaterra e não pode voltar para sua terra natal. A história de Malala tem diversos momentos fundamentais.
mas o texto nos informa que o acontecimento que gerou a mais importante mudança em sua trajetória foi: a. Quando os radicais de Talibã assumiram o controle da região onde ela morava. B. Quando as meninas da região foram proibidas de frequentar a escola. C. Quando um prisioneiro entrou no ônibus escolar e disparou 3 tiros contra ela. D. Uma demonstração de reconhecimento ao receber o prêmio Nobel. Aí no enredo que prende mesmo, o conflito aí que tem na história é quando um prisioneiro entrou no ônibus escolar e disparou 3 tiros contra ela. Letra C. Vamos para o item 3. Aí vem a chuva. Numa pequena aldeia vive um africano chamado Sambo. Lá, a cada verão, fica mais quente, muito quente. Mas este ano está em um desastre. Nenhuma gota de chuva há 6 meses e há seca. O sol está queimando, plantações estão morrendo e a água está muito escassa. A vida inteira está preocupada. A vila inteira está preocupada. O que fazer? Todos os dias, Sambo sai em busca de água potável. Às vezes, em buscá-la longe, Sambo viaja muitos quilômetros. Nesta manhã, Sambo está desesperado para encontrar água e começa a chorar. Em seguida, ouve um coachar perto dele, um sapo. Olá, diz ele, por que você está chorando? Por causa da água. Por causa da água, explica Sambo. Nós não temos nada para beber. O sapo fala. E você não sabe que os sapos conhecem os segredos da água? Nós até sabemos como fazer chover. Então o rosto de Sambo fica iluminado com essa notícia. Vá para casa e acredite em mim, ordena o sapo. Então Sambo retorna para casa com o coração leve, sem dizer nada para os outros. Ele espera pela noite, cruzando os dedos. Finalmente a noite cai sobre a aldeia. Em seguida, o primeiro coachar pode ser ouvido. A primeira luz, então mais forte. São os sapos cantando a canção da chuva. Durante toda a noite eles cantam. E ao amanhecer a chuva começa a cair. Todo mundo sai de suas casas e corre para fora. É uma explosão de alegria na aldeia. Então nós vimos aí o que fez que essa história acontecesse. Os moradores da vila explodiram de alegria com a chuva. B. Os sapos cantaram a canção da chuva durante a noite. C. Sambo encontrar um sapo que conhece os segredos da água. E D. Sambo voltar para sua casa acreditando no que o sapo diz. Então aí a letra C. Sambo encontrar um sapo que conhece os segredos da água. Vamos para o item 4. Mila. Era pouco maior do que sua mão. Por isso eu precisei das duas para segurá-la. 13 anos atrás. E, como eu não tinha muito jeito, encontrei-a no peito para que ela não caísse. Simples apoio nessa primeira vez. Gostei deste calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abriu os olhinhos, olhou-me fundamente. Escolheu-me para dono. Pior, me aceitou. Foram 13 anos de chamegos e encanto. Dormimos muitas noites juntas. A partinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo do vento. O que dizer contra o vento? Amá-la
como resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam e também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, solitária, encostou sua cabeça em meus joelhos. Não exigiu a minha festa, não queria disputar o espaço, ser maior do que a minha tristeza. Tudo há em meu lado. Eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas, e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 3, e passávamos pela lagoa. Era uma lady, uma rainha de Sabá, uma liteira inundada de sol e transportada por súditos imaginários. No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos de cor de mel, bonita como nunca, mais que amada de todos, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido. Bem maior do que minha mão, bem maior do que o meu peito. Levei-a até o fim. Eu me considerava uma profissional decente. Até semana passada, houvesse o que houvesse. Procurava cumprir o dever dentro das minhas limitações. Não foi possível chegar ao gabinete onde, quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela. Até o último momento olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. No primeiro parágrafo deste texto, o narrador conhece o pensamento dos personagens, conta um fato observado por ele, faz intromissões na história ou participa dos fatos narrados. Então, o narrador participa dos fatos narrados, ele é um narrador personagem, você viu que ele está todo narrando a história de alguém que ele encontrou, que ele amou, que pode ser um bichinho, um animalzinho, ninguém sabe o que é, porque ele não descreve, só descreve algo que era pequeno, que ele amava, que ele cuidava. Então, aí você viu que é um narrador que participa, né, dos fatos narrados. Bom, gente, terminando por aqui a nossa aula. São 4 itens. Tenham todos um bom dia.